E aí, nono ano, como é que vocês estão? Estão bem? Meninos, hoje falaremos a respeito dos chamados regimes totalitários. Vamos saber o que é um regime totalitário, vamos, na verdade, compreender o conceito de totalitarismo, as características dos regimes totalitários e quais foram os países que adotaram esse tipo de regime no continente europeu durante o período chamado Entre Guerras, que foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que compreende a época de 1918 a 1939. Vem comigo, vamos lá. Eu abro a aula de hoje citando a frase de Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele foi ditador da Itália, ele foi o fundador do movimento fascista e ele governou a Itália desde 1922 até 1945. Ele é a grande representação, a grande síntese do regime totalitário. Ele diz o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Há uma outra versão da frase de Mussolini que diz o seguinte: nada acima do Estado, nada fora do Estado. Tudo pelo Estado e para o Estado. Por que essa frase, professor, de Benito Mussolini sintetiza o regime totalitário? Porque os regimes totalitários eles se caracterizam pelo predomínio do Estado. O Estado é uma instituição que, quando ela foi criada, quando ela surgiu ainda na antiguidade, ela surgiu para o atendimento à comunidade, para atender à sociedade, para a promoção do bem comum. Só que, da forma como os regimes totalitários eles colocaram, o Estado ele passou a predominar sobre a vida do indivíduo. Ao invés do Estado servir ao indivíduo, ficou o indivíduo para servir o Estado. Então esse predomínio do Estado é uma das grandes características do regime totalitário. Vamos ver o conceito de totalitarismo? Totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e às suas delegações, e que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. Deixa eu dissecar um pouquinho esse conceito. Vamos lá. Ele é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição. Os regimes totalitários eles não admitem que partidos ou agremiações ou grupos que tenham um pensamento divergente do grupo dominante, ou seja, do grupo que está no poder, possa se manifestar. Então eles não admitem o chamado contraponto, eles não permitem que haja o chamado contraditório. Só que se você imagina que o regime totalitário ele só atingia os chamados partidos de oposição ou os grupos opositores, está redondamente enganado. Porque essa proibição de manifestação contrária à ideia do governo também chegava para o indivíduo. Restringe a oposição individual. Então você era obrigado a ler e a rezar a cartilha estabelecida pelo governo. Ler, rezar a cartilha daquele partido que estava em evidência, que estava no poder. Então qualquer posicionamento que divergisse, ou seja, que fosse contrário ao pensamento oficial ou ao pensamento do governo ou ao pensamento do Estado, você era considerado um criminoso contra o Estado. E aí você sofreria consequências. Ademais, ele exercia também um elevado grau de controle na vida pública e privada dos seus cidadãos. No regime totalitário, você é vigiado 24 horas por dia. 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Tudo que você faz, tudo que você fala, a forma como você procede, eles tentam controlar toda a área da sua vida. Todos os ramos, todas as áreas da sua existência procuram ser controladas pelo Estado. E quais são as características, professor, desses regimes totalitários? São essas. Primeira característica é o chamado ultranacionalismo ou nacionalismo exacerbado. Significa o seguinte: dentro do regime totalitário há uma supervalorização daquilo que é do país, daquilo que é nacional.
A princípio pode parecer uma coisa boa, pode parecer uma coisa legal, mas na verdade isso se constitui em um pensamento etnocêntrico. Esse conceito de que só o meu país, ou só os valores da minha nação, ou só os valores do povo a qual eu faço parte, é que vale a pena. Tudo que vem de fora não serve, não presta para mim. Esse tipo de visão, meninos, também nós chamamos na filosofia de visão maniqueísta. É uma coisa que vocês vão estar estudando lá no ensino médio. O maniqueísmo, ele trabalha com a ideia de que tudo que vem do outro não serve, não presta para mim. Uma forte demarcação daquilo aquilo que eu faço é o certo. Então, o que o outro faz é errado. O outro é o meu inimigo em potencial. Um exemplo de um país, de um regime que adotou esse ultranacionalismo foi o fascismo, adotado na Itália. Por exemplo, Benito Mussolini, quando ele assumiu o poder em 1922, ele dizia de que com o partido fascista, nacional fascista no poder, ele iria restaurar a glória que a Itália teve na época do Império Romano, quando exerceu o controle e a hegemonia da política mundial. Adolf Hitler, quando ele assumiu o poder em 1933, mas antes disso, quando ele começou a fazer os discursos em várias praças, em várias cidades da Alemanha, para poder fortalecer o partido nazista, ele afirmava que o partido nazista no poder iria fazer com que a raça ariana, que era uma raça que ele considerava que era a raça de onde veio o povo alemão, iria assumir a sua posição de destaque, a sua posição de direito, de controlar e de dominar o mundo, como havia acontecido em épocas passadas, em épocas históricas. Ou seja, esses países que adotaram os regimes totalitários na ideologia totalitária, eles procuram utilizar, muitas vezes deturpando, preste bem atenção, muitas vezes distorcendo a história, eles utilizam elementos de fatos que aconteceram ou que não aconteceram tão bem assim, para poder justificar o domínio do seu país, da sua nação sobre as demais. Militarismo. Para que possa exercer esse controle, esse domínio sobre as nações, há uma supervalorização das Forças Armadas. No regime militarista, todo Estado e a sociedade a qual onde esse Estado está inserido, tem que voltar todos os seus esforços para justamente a ação militar. Professor, isso quer dizer que o país ele adota uma política agressiva em termos militares? Sim. É o que vai levar ou vai fazer com que o mundo se precipite na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. A política agressiva feita pela Alemanha, depois a política agressiva feita pela Itália e a política agressiva feita pela União Soviética, de expansão do seu território, dizendo que eles precisavam ter um espaço territorial maior para que pudesse atender às necessidades do seu povo. Mesmo que isso significasse invadir outros países, mesmo que isso significasse violar a soberania de outras nações e de intervir em outros países. Mas é uma característica dos regimes totalitários. Culto à personalidade. A ideia de que o líder político ele estava no ponto máximo do país. O líder político ele deve ser seguido sem qualquer tipo de questionamento. Tá lembrando alguma coisa? Sem comentários. Vamos lá. Que o líder político ele não pode ser questionado em absoluto. Tudo que ele fala é a verdade. Benito Mussolini ele tinha um lema do Partido Fascista era crer e obedecer. Nas escolas, por exemplo, em todas as salas de aula, você tinha acima do quadro negro a foto de Benito Mussolini. Os estudantes, antes de iniciarem a aula, eles faziam um juramento de lealdade ao Duce, que era o nome que se dava ao título que Mussolini possuía quando ele esteve à frente do governo italiano. A mesma coisa aconteceu na Alemanha nazista. Havia uma crença de que tudo aquilo que Hitler falava era verdade. Havia uma espécie até de deificação de Hitler.
Então, o pensamento do Führer, que era o nome que se dava, o título que se dava a Hitler, a palavra Führer em alemão significa líder, o pensamento do Führer era o pensamento inquestionável. E ele era idolatrado mesmo. Você tinha estátuas do Führer, estátuas de Hitler espalhadas por toda a Alemanha. Histórias de quadrinhos e outros tipos de propaganda que engrandeciam e exaltavam as qualidades, muitas dessas qualidades inventadas do grande líder, do grande brother, do grande irmão. E isso também aconteceu em outros países. Aqui no Brasil, nós tivemos um exemplo de culto à personalidade em relação a Vargas. E por incrível que pareça, a hora que já se passaram mais de 50 anos desde que Getúlio Vargas morreu, na verdade, vai já 70 anos que Vargas morreu no ano de 2024, Vargas ainda é lembrado como o pai dos pobres. E muita gente ainda considera Getúlio Vargas como modelo de governante. Porque essa imagem que ficou na mentalidade da população brasileira, por causa justamente deste culto à personalidade de Vargas, que aconteceu durante o período do Estado Novo. Uma característica do regime totalitário. Xenofobia. A palavra xenofobia significa aversão ao estrangeiro, ou ódio ao estrangeiro. A xenofobia, no ano, está diretamente relacionada ao pensamento do ultranacionalismo. Se eu considero o meu país ou a história do meu país como superior aos demais países, se eu invisto fortemente nas Forças Armadas e adoto uma política externa agressiva, consequentemente eu vou querer ver o estrangeiro como um inimigo em potencial. Então tudo que vem do outro não vai servir para mim. Tudo que vem do estrangeiro não presta para mim. O estrangeiro ele tem que ser subjugado. E é o que nós vamos observar ao longo da história dos regimes totalitários. Próxima característica, pode passar, é o racismo. Então prestando atenção, gente, que uma coisa está interligada à outra. O racismo ele trabalha com a ideia da chamada raça superior. Eu considero que a pessoa que é diferente de mim, inferior a mim. E muitas vezes eu considero que essa pessoa, ela não se enquadra no perfil de ser humano. Ela pode, se for ser humano, é um ser humano imperfeito. Ser humano perfeito é aquele que está ligado à minha etnia, que professa as mesmas crenças que eu professo, que vive a mesma cultura que eu vivencio. Se vocês estão bem lembrados, aqui uma coisa que eu falei em sala de aula, quando estudamos imperialismo e neocolonialismo na África e na Ásia no século XIX, eu disse a vocês a respeito das chamadas teorias raciais. Que nós tivemos, por exemplo, o fardo do homem branco, o darwinismo social, que procuraram justificar através de uma pseudociência. E o que é pseudo, tio? Pseudo é falso. Através de uma falsa ciência de que haviam elementos genéticos e elementos biológicos que confirmavam a superioridade de um grupo étnico em relação aos demais. Muita gente só lembra, por exemplo, da raça ariana alemã, mas nós também temos, em relação aos italianos, dos italianos fascistas, eles também acreditavam que o povo italiano era um povo superior. Os russos acreditavam de que os eslavos eram povos superiores. E até mesmo os norte-americanos, hoje considerados os propagadores, os baluartes, os paladinos da liberdade e da democracia, com destino manifesto, lá no século XIX, que vocês viram comigo no ano passado. Eles também acreditavam de que eles se constituíam como uma raça superior. Tanto é que eles utilizavam a ideia de que foram escolhidos por Deus para dominar outros povos. E o ódio? Esse ódio, nós temos o ódio contra os judeus, o sentimento antissemita, semita por causa justamente do personagem bíblico Sem, que era um dos filhos de Noé, junto com Cão e com Jafé, que haviam sobrevivido ao dilúvio, e a crença de que os filhos de Sem, entre eles veio o povo de Israel. Então, o ódio aos judeus. Deixa eu botar uma observação no 9º ano.
esse ódio ao judeu não foi uma invenção de Hitler. Prestem muita atenção. Ódio ao judeu, o sentimento antissemita não foi criado por Adolf Hitler. Já existia há séculos. Para ter uma ideia, na verdade, o sentimento antissemita ele já existia na Europa desde o início da Idade Média. De tempos em tempos, o antissemitismo ele florescia e ele ficava forte no continente europeu. Tinha um momento que ele vinha forte, depois ele diminuía, ele enfraquecia. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Hitler ele aproveitou que já havia um sentimento antissemita enraizado no coração dos alemães, ele apenas reverberou. O que significa, professor? Ele apenas deu voz. Ele apenas amplificou. Entenderam? Então, guardem bem isso. Não foi Hitler que criou o antissemitismo. Ele já existia no continente europeu. E mais, não existia apenas na Alemanha, não. Isso era um problema que acontecia em praticamente toda a Europa, por causa da crença de que, como Jesus era judeu e Jesus foi morto pelos judeus, pelos líderes religiosos judeus, durante muito tempo, líderes ligados ao cristianismo, eles diziam de que Jesus foi morto por causa dos judeus. Logo, os judeus são culpados pela morte de Jesus e eles merecem morrer. Eles mereciam morrer. Ódio contra os homossexuais, a homofobia. É aquilo que eu falei para vocês. Tudo que pudesse ser diferente daquilo que, entre aspas, fosse característica da maioria, era vista como imperfeição. Então, homossexuais, transexuais, travestis, etc., eles foram duramente perseguidos nos regimes totalitários. Contra os negros, o racismo contra os negros, que nós observamos no continente americano, também ficou muito forte na Europa durante o período totalitário. Ódio contra os eslavos. Esse contra os eslavos, nono ano, ele se restringiu ao nazismo e fascismo. Obviamente, por exemplo, o stalinismo, como era a Rússia, a União Soviética era eslava, isso não se aplicava. Perseguição aos ciganos. Eles foram muito perseguidos por quase todos os países que adotaram regimes totalitários. Pode seguir. O autoritarismo, a crença de que eu tenho a palavra final. Então, deve ser feito aquilo que eu estou mandando. Não importa se há previsão legal ou não há previsão legal. A vontade do soberano, ou melhor dizendo, a vontade do governante, ela é soberana. Ela passa por cima da lei. O controle absoluto sobre os meios de comunicação. E isso nós vamos observar bem, principalmente na Alemanha nazista. Tem um filme que eu recomendo que vocês assistam. Vou até colocar esse link junto a essa aula, junto com os slides que geralmente acompanham a aula. Eu vou colocar o link do filme O Triunfo da Vontade. O Triunfo da Vontade é um filme nazista, feito para poder gravado na Alemanha nazista, uma propaganda do nazismo nos grandes encontros que o Partido Nazista fazia na cidade de Nuremberg. E aí vocês vão ver no filme, é um filme preto e branco, mas vocês vão observar toda a grandiosidade dos encontros nazistas. E aí tudo era feito no superlativo, tudo era grande demais, tudo era maravilhoso demais, tudo era esplendoroso demais, para poder reforçar justamente a glória do ideário nazista. Então o controle de meios de comunicação, cinema, rádio, jornais era fundamental para poder fazer com que as pessoas apenas lessem, ouvissem, assistissem aquilo que era de interesse do Estado. O unipartidarismo. Se não permite oposição, então, obviamente, o partido que está no poder, ele governa de forma absoluta e não permite que outros partidos que tenham pensamentos ou ideologias divergentes possam existir. Aí surgiu o Partido Nacional Fascista na Itália, o Partido Nacional Social
Socialista dos Trabalhadores Urbanos ou Partido Nazista na Alemanha, o Partido Comunista da União Soviética e assim sucessivamente. E o Estado policial. Você não pode dar um passo sem que o governo saiba. E tudo era motivo de prisões arbitrárias, onde você era preso sem direito a julgamento, sem direito julgamento justo, sem direito à assistência de um advogado, sem direito à mínima observância dos direitos e garantias fundamentais. A pessoa não tinha direito a habeas corpus, e o que é habeas corpus? É um instrumento legal que permite que, em caso de prisão arbitrária, o juiz ele relaxe essa prisão e permita que você responda o processo em liberdade. O habeas corpus ele foi suspenso nos países totalitários. Pode seguir. O desprezo aos valores liberais, de liberdade individual e democracia representativa, porque tudo girava em todo o Estado é ditadura. E o desprezo aos valores coletivistas. Tanto o socialismo quanto o anarquismo ele foi desprezado durante o período dos regimes totalitários. Quando eu falo socialismo, eu estou excluindo, obviamente, a União Soviética. E quais foram os países que adotaram? Pode seguir. Fascismo foi implementado na Itália, líder Benito Mussolini, nome do partido, Partido Nacional Fascista, data que chegou ao poder, ano de 1922, quando aconteceu a chamada Marcha sobre Roma, em que Mussolini ele obrigou o rei Vítor Emanuel II a nomeá-lo como primeiro-ministro. E ele foi nomeado primeiro-ministro pelo rei Vítor Emanuel II e ele ficou no cargo até quase o final da Segunda Guerra Mundial e na verdade ele viveu e agiu como ditador na Itália. Na Alemanha tivemos o nazismo, pode passar, partido nazista, líder Adolf Hitler, ele chegou ao poder em 1933. Ao contrário de Mussolini, que ele fez uma pressão para chegar ao poder, Hitler foi eleito. É isso mesmo, turma. Hitler foi eleito. Foi eleito para o cargo de primeiro-ministro da Alemanha, para o cargo de chanceler. E quando ele chegou ao poder, ele retirou todos os opositores e aproveitou a morte do presidente Hindenburg para poder chegar e acumular o poder como primeiro-ministro e como presidente, se tornando o líder absoluto da Alemanha. Temos o franquismo na Espanha, partido Falange, líder generalíssimo Francisco Franco. Ele assume o poder logo depois da Guerra Civil Espanhola, em 1939. Guerra Civil que teve o apoio da Alemanha nazista, que ela começou a testar algumas táticas de guerra justamente durante a Guerra Civil. Por fim, o salazarismo de Portugal, Antônio Salazar, que era o ministro da Fazenda nos anos 20, e em 32 ele foi eleito presidente e ele ficou no cargo até a morte, em 1975. O salazarismo ele só acabou com a Revolução dos Cravos, quando houve a volta da democracia em Portugal. Meninos, outras informações sobre totalitarismo, leiam no livro de vocês, que tem informações mais explicadas, mais pormenorizadas. Tem atividades no plural e não esqueçam de assistir o filme que nós estaremos postando, O Triunfo da Vontade. Um grande abraço e até a próxima.